Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos dar início agora a uma série de vídeos que vão totalizar ali mais ou menos mais de 100 horas de estudos bíblicos, indo para o hebraico bíblico, onde nós vamos aqui estudar as escrituras sagradas na sua língua original. E nesse estudo vamos ver algumas dificuldades que nós temos em entender o hebraico bíblico e assim por diante. Pedindo sempre a graça de Deus para que nos ajude nessa jornada, nessa tarefa. E pedindo a você também que curta, comente, compartilhe e fale desse vídeo, por que não dizer desse grande estudo, mais de 100 horas de estudos da Bíblia Sagrada, com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, no Telegram. Conto com você para compartilhar esse estudo, que é inteiramente grátis. A única coisa que você vai fazer é somente curtir, comentar e compartilhar. E você que é da plataforma de vídeos curtos, está aqui em cima, Osmundo Castro 40, onde você vai aí então encontrar na íntegra esse estudo. Repito, um estudo que você ainda, de graça, ainda você não viu. Nós vamos aqui fazer o possível para trazermos o máximo de conhecimento, entendimento da parte de Deus para os nossos corações. Assim eu aprendendo e você também. Mas vamos sem delongas, vamos já começar pelo básico. O básico é entendermos um pouco. Vamos fazer aqui uma pequena introdução para que nós possamos já adentrar na parte introdutória do estudo que vamos começar. O hebraico bíblico ele é muito complicado de se entender. E no decorrer desse vídeo, eu vou explicar a você por que há essa dificuldade de entender o hebraico bíblico. Também as traduções que nós temos, elas não são fiéis na língua original que foi escrito. Também vou explicar para você por que isso ocorre. Quer dizer, vai ser um estudo completo, onde nós aqui iremos falar sobre a Bíblia Sagrada, as Escrituras Santas. Vamos lá. Eu separei aqui alguns pontos para nós podermos já dar a introdução do estudo, que é necessariamente básico e importante você observar esses pontos, porque eles são muito importantes para que você entenda toda a série de vídeos que irá vir, para que você compreenda o que estamos querendo aqui falar. Vamos lá então. Tenho algumas dificuldades de entender o hebraico bíblico. Melhor dizendo, a Bíblia Sagrada. Nós vamos começar já só no Gênesis. Vamos fazer uma série de vídeos apenas no Gênesis, no seu original que foi escrito. E já aqui nós encontramos uma série de dificuldades do hebraico bíblico. Tenho aqui as minhas anotações para nós não nos perdermos em algum ponto, para que esse estudo fique claro para mim e para você. Veja bem, uma grande dificuldade para entender Bereshit, que no caso é o Gênesis, em hebraico se diz Bereshit. Por quê? Porque em hebraico, o Pentateuco, no hebraico, ele é a primeira palavra que aparece, é o nome do livro. No caso, em hebraico aparece Bereshit, então o nome do livro é Bereshit. Mas vamos prosseguir. Por que essa dificuldade de entendermos o hebraico? Veja bem, o primeiro passo é que nós temos que ser alfabetizados, porque o hebraico bíblico é muito mais complexo do que o hebraico moderno. O hebraico moderno é a base do hebraico bíblico. Veja, o hebraico bíblico ele é muito mais complexo. Você vai entender daqui para frente. Mas o hebraico moderno, ele é a base do hebraico bíblico. É necessário que você saiba. Você entenda, seja no mínimo alfabetizado, saiba conjugação de verbos, presente, passado, futuro,
Enfim, é necessário você ter esse entendimento para que você, quando você estiver lendo a Bíblia Sagrada, no original em que ela foi escrita, para que você possa expandir a sua mente e entender o que realmente está escrito ali, de verdade, para que não haja distorções, para que não haja uma definição de um conceito que não existe na Bíblia. Esse é um dos maiores erros que muitos de nós cometemos. O segundo ponto, as palavras do hebraico, elas são escritas juntas. Nem sempre há uma única palavra. Às vezes são um conglomerado de palavras e preposições. Bereshit é o caso disso. O nome início só é Reshit. Bereshit já tem uma preposição inclusa. Então você vai encontrar bastante dessas palavras assim. Duas ou mais palavras reunidas em uma só. Ou uma preposição, um verbo, sempre você vai encontrar, não é difícil, é frequente você encontrar numa única palavra. Aí já traz uma grande dificuldade. Por isso que é recomendado que você seja, no mínimo, alfabetizado no hebraico, para que você entenda o que realmente o texto sagrado ele quer passar para você. Tá. Uma outra dificuldade que nós encontramos ao lermos o Gênesis é a seguinte, e essa é muito importante. Preste bastante atenção que ela é muito importante. Veja, o Gênesis, especialmente, não é uma inspiração como os demais livros. Como assim? O livro de Gênesis não é inspirado? Calma, eu vou explicar por que ele não é uma inspiração. Ele é algo além. Vamos lá, vamos com calma. Como eu disse, essa série vai ser muito boa e muito esclarecedora para nós. Veja bem, como os demais livros. Como assim? Os livros inspirados, quando o escritor, revestido pelo Espírito Santo, e assim foram escritos as profecias, os salmos, a sabedoria, os históricos, as leis. O Gênesis foi uma conversa pessoal de Deus, que Deus teve com Moshe. Essa é a grande diferença entre uma inspiração e quando eu tenho uma conversa pessoalmente com determinada pessoa, no caso aqui, Moshe com Deus. Por isso há essa grande diferença. Eu, particularmente, eu creio no meu íntimo que um dos livros mais importantes da Bíblia Sagrada é o Gênesis, porque já disse, os outros são inspirações, profetas, reis, juízes, tomados pelo Espírito Santo, revestidos do Espírito Santo, tiveram inspiração para escrever os seus escritos que hoje temos. O caso do Gênesis, ele é muito mais especial porque foi o próprio Deus falando com Moshe, dizendo para ele como ele deveria escrever cada letra que ele colocaria nas escrituras, que futuramente ele iria colocar nas escrituras. Foi uma conversa. Não foi algo assim que Moisés meditou, o Espírito Santo o tomou e de repente ele se inspirou e escreveu algo. Por inspiração, por revelação. Não. Foi o próprio Deus contando a história da humanidade para Moshe. Foi o próprio Deus contando a Moshe os conceitos sobre a criação do universo e do ser humano. Então isso é muito importante que você entenda. Particularmente eu digo, especialmente o livro de Gênesis, por ter essa característica de ter sido uma conversa de Deus com Moshe, eu particularmente acredito que é um dos livros mais importantes. Não estou aqui menosprezando os outros, mas vamos que dizer, se eu fosse colocar em uma categoria de importância, o Gênesis
seria o primeiro, estaria no topo da lista. Dos top 5, ele seria o primeiro. Aí você vai falar, mas e o Machia e coisa e tal? Tá tudo no Gênesis. Toda a história da raça humana está inclusa no Gênesis. Tanto assuntos psicológicos, ética, moral, histórico, tudo, a criação, o universo, o Big Bang, está tudo no Gênesis. E é sobre isso que nós vamos transcorrer nessa série e que nós vamos adentrar. Está tudo aqui. Por isso eu escolhi o livro do Gênesis, para nós podermos aqui, na medida em que Deus nos dá entendimento e sabedoria, destrincharmos ele na sua língua original, nos seus textos originais. Vamos lá então. Dita essa parte, espero que tenha sido claro. Qualquer coisa você deixa aí no comentário que a gente vai dar uma esclarecida melhor. Uma quarta dificuldade que você encontra ao ler o hebraico bíblico, o Gênesis, vamos lá, as próprias letras em si. Cada uma equivale a um número. Esses números ligam uma letra com a outra, uma palavra com a outra e etc. Criando assim um código profético. Há essa grande dificuldade. Como nós adentrarmos aqui, como eu disse, é uma introdução para nós nos prepararmos para o que vem pela frente. As letras, por si só, elas já simbolizam alguma coisa, simbolizam algo, a própria letra. O Aleph, o Beit, o Rei, o Yud, cada um tem o seu próprio significado, sem precisar de uma outra letra. Então isso é muito importante no hebraico bíblico, para que você entenda o livro de Gênesis. É muito importante. Ela é praticamente quase toda codificada. Um pouco difícil e complexa de se entender. Não só pelo hebraico em si, para nós que somos falamos a língua portuguesa, mas porque ela é a língua santa. E as suas letras não possuem vogais, são apenas consoantes, já é um grau de dificuldade. Mas as suas letras por si só, além de representar números, também elas têm o seu próprio significado individual. Então, é um nível de complexidade que você tem que estar sempre de mente aberta e sempre prestando atenção naquilo que você lê, para que você entenda o conceito correto que Deus quer passar na sua leitura, na ocasião que você estiver lendo. Vamos para o quinto ponto, a tradução. Aqui ocorreu uma grande dificuldade quando se trata em traduzir a Bíblia Sagrada, como eu disse a vocês. E alguns pontos nós vamos aqui abordar, porque aconteceu isso. Veja bem, quando Deus falava a Moshe, fala a Moshe, já se perde muito, mesmo sendo a língua santa e original. Veja bem, é como se quando Deus falou para Moshe e ele escreveu, já se perde muita coisa. Porque quem que teve o contato pessoal com Deus? Foi Moshe. Ele passou para o pergaminho, papel, para a pedra. Quando ele passa, já se perde muita coisa. Por quê? Porque quando eu falo para você, fulano de tal, faz para mim aí um café, do jeito que eu gosto. Então, o que é que vai acontecer? As pessoas estudiosos, teólogos, vão se reunir, pegar os seus estudos e dizer, como é que o Osmundo gosta de café? Frio,
forte, quente, meio amargo, muito doce. Qual é a temperatura ideal? O que é a temperatura ideal? Vamos ver o contexto e saber qual é a temperatura ideal que ele gosta daquilo que ele conversou. É mais ou menos isso. Você passa a interagir com o seu intelecto para entender o texto e o contexto. Por isso que quando eu digo que se perdeu, é por isso, porque Moshe, ele teve a experiência pessoal com Deus. Ele teve os sentimentos de Deus. É o caso de eu dizer para você, faça um café para mim, você vai ter que estudar uma maneira como eu gosto desse café. Mas se eu digo para minha esposa preparar um café para mim, ela vai saber preparar o café do jeito que eu gosto e vai ficar do jeito que eu quero. Por quê? Porque temos uma experiência pessoal. Ela não precisa pensar muito para saber quais são os meus gostos. Eu espero que tenha sendo claro com você. É como você vê no texto em que Deus diz para eles prepararem o sacrifício. O exemplo mais simples é a circuncisão. Como é que na Bíblia não está escrito como era feita a circuncisão? Nos detalhes, não. No ritual religioso não está escrito. Mas Deus disse para Moshe, faz assim, 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 assado. Então isso é uma grande dificuldade. Porque é muito texto que você encontra que Deus fala para Moshe fazer, ou falar para o povo, ou ele traz aqui ao entendimento no texto em que nós temos, mas eles já têm o conhecimento de causa, de testemunho, vivenciaram, são mais aptos, porque Deus explicou eles com riqueza de detalhes, e a nós não. Então, já se perde por aí. Ela passou basicamente por três traduções principais. Três não, vamos duas, né? Que a primeira foi quando Alexandre o Grande, sobre a pena de morte, ele pediu para 70 sábios escreverem, traduzissem a Bíblia Sagrada. Alexandre o Grande fez isso. Pediu para 70 sábios, cada um separado no seu lugar, e escreva. E a tradição diz que todos escreveram exatamente igual. Todos escreveram, traduziram exatamente igual. Mas, por que tem essa dificuldade? Já tem uma grande perca aqui também. Por quê? Porque está falando de uma outra língua, de um outro país. Não necessariamente a mesma palavra ela vai trazer um sentido para um outro idioma. Há um conflito de ideias, e o que tem que se fazer? É tentar fazer com que você entenda o mais próximo possível do que está escrito, da tradução, porque é outro idioma, é outra língua. Então, tem essa dificuldade sim. E mais na frente nós vamos pegar mais detalhadamente para que você entenda. Tá. E depois, para judeus, a Bíblia também houve uma grande perda na essência das Escrituras, que é sobre quando ela foi traduzida para o grego. Agora, é o que mais pega, é o erro que nós, que falamos um idioma português, mas temos em mãos, que é quando ela foi traduzida do grego para o latim. Nós temos em nossas mãos, em nossas casas, e muitos têm coleção, de uma tradução já do grego para o latim. A perda da essência das Escrituras foi ainda mais catastrófica. Foi pior ainda. Os erros são grosseiros, de conceitos, me refiro a erros de conceitos, são grosseiros. Já é uma terceirização da tradução da Bíblia original. E por quê? Aqui, veja bem, a Bíblia, cada palavra ela tem um shoresh, quer dizer, uma raiz. Ela tem um radical. Falando para o português, ela tem um radical. E esse radical ele é o DNA das palavras. Ele é o cerne estrutural das palavras. Ou seja,
quando você está traduzindo de um idioma para outro, você não tem uma palavra específica. Exemplo, o hebraico para o português, a gente tem ideias que vêm do hebraico e tem ideias que são do português. Para podermos fazer uma assimilação. Por isso há muitos erros de interpretação. Por esse motivo. E nós vamos aqui detalhar um pouco mais. Veja bem. Vamos aqui. Vamos já entrar na Bíblia Sagrada. Aqui eu tenho aqui o comentário do Rashi. O meu ele é bem resumido, né? Porque eu acredito que ele é muito mais, para nós, é muito mais difícil de encontrar aquele que é completo, porque eu acredito que não tenha a sua tradução. Esse aqui, ele vem partes traduzidas e partes em hebraico, você percebe aí? Pronto, é esse que nós vamos ver e estudarmos. Será a nossa fonte, pegaremos outras fontes, é claro, mas vamos lá. Veja bem, aqui eu já vou começar a fazer com que você entenda aquilo que eu disse há minutos atrás, sobre os conceitos, sobre as ideias. Veja bem, por enquanto nós vamos ficar só nas 7 primeiras palavras de Gênesis 1, que é Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Essas são as 7 primeiras palavras, que traduzido quer dizer: no princípio Deus criou os céus e a terra. Essa é a nossa tradução, mas nós vamos adentrar um pouco mais fundo para entendermos aqui aonde queremos chegar. Veja bem, a palavra Bereshit, como eu disse que as palavras em hebraico elas têm um shoresh, a palavra Bereshit ela tem ela é só já são 2 palavras em uma. Bereshit, ou seja, no início seria Reshit. Aí que está a grande complicação e que é necessário que nós entendamos. Veja bem, eu disse que as palavras têm um shoresh, e esse shoresh ele indica as palavras que se aproximam mais de algo. Por exemplo, um shoresh, um exemplo aqui de Bereshit, por exemplo, o shoresh dela é Rosh, que quer dizer cabeça. Veja como são os conceitos do hebraico para o português. Traduzido está no princípio. O que é que princípio tem a ver com cabeça? Mas o shoresh está falando de cabeça. Mas se você for analisar, a nossa cabeça é o início do corpo. Percebeu? Ela tem sempre isso. O shoresh ele dá um indicativo. Um shoresh ele pode aparecer em 2, 3, 4 palavras. O mesmo shoresh, indicando uma outra palavra, porém o seu significado é semelhante, é igual, é muito similar ao da palavra do shoresh, no caso aqui, cabeça. Aqui nós já entramos numa dificuldade. Por quê? Porque para ser no princípio, como nós temos a tradução, teria que ser Bareshit, que no caso no seria a preposição ba, que seria no, mas está Bereshit. A palavra Bereshit, a palavra Bereshit, no caso a B, ela vem de Bishvir, que quer dizer por causa de. Temos um exemplo aqui, Bishvir, vamos lá, Gênesis 20, 29, se não me falha a memória, era para eu me ter anotado, mas é 29, 18, tem algo claro aqui que nós vamos ver?
29, 21, 21, 25, calma aí, era para ter já deixado colocado, mas no próximo vídeo vamos deixar mais organizadinho para nós não perder muito tempo. Capítulo, isso, 29, versículo 18, que tem um exemplo muito interessante, que é a palavra 19, 18, isso. Olha aqui. Veja que essa palavra é a mesma. Não sei se você consegue ver. Caiu meu marca-texto. Vou pegar aqui. Pronto. Deixa eu achar ela aqui. Você vendo aqui, olha. Ó. Aqui. Deixa eu ver. Consegui ler de trás para frente. Aqui, ó. Como é que é? Rachel, quer dizer Raquel. Rachel, que é por Raquel. Que Jacó trabalharia 7 anos por Raquel. Então, Bereshit quer dizer por causa de, por alguma coisa, por algum motivo. É Bereshit. E ele traz o seu Shoresh. Então, se fosse escrever literalmente, como é que seria escrito? Seria, até mesmo porque Reshit tem outras palavras que quer dizer início, quer dizer princípio. É em hebraico que nós vamos encontrar aqui no texto. Bereshit é o único lugar que aparece essa palavra Bereshit. É só aqui. Você vê qual o grau de complexidade que é estudar as Escrituras Sagradas? Bereshit só aparece aqui. Então, a leitura literal seria, no caso, por causa do início ou por causa do princípio. Seria a tradução literal dele. Mas também, vamos pegar aqui um pouco no Shoresh. Vamos trazer um estudo mais complexo, não complexo, um estudo mais simples, porém não deixar de lado a sua riqueza de detalhes. A palavra Rosh quer dizer cabeça, que é o radical da palavra Bereshit. E quando você se fala de cabeça, quando fala-se de cabeça, o que vem à mente? Veja bem, cabeça não há correlação nenhuma com início, princípio, começo. Não tem, no português não tem relação nenhuma, nenhum tipo de correlação. Falar do início e botar a cabeça no meio e dizer, mas de onde você tirou isso? Que cabeça tem correlação com início, com princípio, com começo? Você está entendendo aqui como não é tão fácil de entender as Escrituras Sagradas? Mas o Shoresh está lá na palavra Bereshit. E ele quer dizer alguma coisa. O que ele está dizendo onde eu parei? Começo, tá? Cabeça está ligada diretamente com a inteligência, organização, sabedoria e criação, e entre os outros. A nossa cabeça está ligada com o nosso intelecto, com isso. E o que está dizendo a palavra Bereshit? Por causa da inteligência, criou Deus os céus e a terra, da organização, da criação. A cabeça, quando você vai falar de cabeça, do cérebro, da mente, ela é muito abrangente. E a Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis, ele parte muito nesse conceito. Então há essa conexão, essa ligação. Quando se fala de cabeça, está falando de criação, de inteligência, de sabedoria,
de organização, isso tudo é fruto da mente e da cabeça. Um ser extraordinariamente inteligente que criou tudo o que temos. Por causa da sua inteligência, que nós somos o que somos hoje. Da sua organização é que todas as moléculas, todos os átomos, seres vivos sobrevivem. Houve uma organização inteligentíssima, extraordinariamente inteligente, para que nós possamos estarmos aqui hoje. Foi por causa disso. Aqui está um dos pontos importantes que muitos procuram e não conseguem entender. Por que isso é assim, isso é assado? Por causa de uma cabeça pensante, de um ser extraordinariamente inteligente. Sabe? Eu segui aqui nos meus apontamentos e disse: isso vai além de uma ideia indicativa, ou seja, Bereshit vai além de uma ideia indicativa de que o universo foi criado. É algo muito vago e primário e muito raso conceituar Bereshit ser apenas um indicativo de uma ordem cronológica da criação do universo. É muito simples, é muito raso você associar. A partir de agora você não vai fazer mais essa associação, mas é muito raso você associar a palavra Bereshit como o começo da criação, de uma ordem cronológica, porque esse não é a intenção real de Deus, não foi essa a intenção. Deus nunca quis, em Bereshit, no Gênesis, trazer para você a ordem da criação. Até mesmo daqui que nós começarmos a entrar mais profundamente nos textos, você vai perceber que existia água, e quem criou essa água, não apareceu quem criou, já tinha um abismo. Antes, a terra era perfeita, não tinha bagunça nenhuma. Aí depois já tem um abismo, já tem escuridão, quer dizer, não uma ordem cronológica. Nunca foi, a Bíblia nunca quis trazer para você, o livro de Gênesis, uma ordem cronológica da criação. Isso é muito mais complexo do que se imagina. É algo abstrato, de difícil entendimento. Por isso tem que ter uma cautela quando está se lendo a Bíblia Sagrada. Por isso, não é de uma maneira arrogante ou de uma maneira pejorativa que eu digo que se você lê a Bíblia Sagrada, mas você não entende ela no hebraico, então você não sabe nada de Bíblia. Não estou aqui sendo pejorativo. É a realidade. Tá. Tá. Ser apenas um indicativo da ordem lógica da criação do universo, Bereshit é um conceito abstrato de uma mente extraordinariamente inteligente, pura, justa, organizada e bondosa. Essa é Bereshit. É o fruto de tudo isso. Uma mente extremamente inteligente, sábia, organizada, bondosa e misericordiosa e justa. Como nós vamos já adentrar um pouco, vamos aqui, não vamos nos prolongar muito. Existem muitas outras dificuldades, mas não quisemos trazer aqui para não ser mais extensos. Acho que essa já basta para nós entendermos que é necessário que nós sejamos, no mínimo, alfabetizados no hebraico para podermos entendermos os conceitos das Escrituras Sagradas. Agora vamos entrar já na Bíblia em si. Isso foi uma pequena introdução. E nós vamos aqui já partir para as Escrituras. Vai ser breve também, para não deixar o vídeo muito longo, nem muito cansativo.
pedindo a você que sempre pedindo a você que curta, comente, compartilha, avisa para os seus amigos do Instagram, do Facebook, dos grupos de WhatsApp. Olha, vão ser mais de 100 aulas sobre Bereshit, sobre Gênesis, no original. E é de graça, tu só vai lá, tu curte, tu comenta, tu compartilha, que você já está inscrito no curso. Não estou dizendo que isso aqui é um curso, tá? É um estudo que estamos tendo. Vamos lá então. As 7 primeiras palavras. Por que 7? O que quer dizer 7? E tem alguma correlação? Por exemplo, Bereshit. Queremos falar um pouco de Bereshit, mas vamos entrar um pouco mais. Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Ve'et, Haaretz. 7 palavras. Essas 7 palavras, como já dissemos, ela vai muito além daquilo do conceito da criação. De tentar explicar para você como é que Deus criou o mundo. Aqui são 7 conceitos. Falamos um pouco de Bereshit, vamos entrar nos outros, obviamente. Mas são 7 conceitos, 7 ideias daquilo. Isso é, veja bem, isso é porque estamos falando daquilo que é simples. A Bíblia Sagrada ela é muito mais complexa, profunda e traz uma clareza e um entendimento extraordinário. Estamos aqui apenas abordando aquilo que é simples de entender, para não dar parafuso nem em mim nem em você, somente o que é simples. Essas 7 palavras, elas têm um significado muito importante. Primeiro, pela sua numerologia, que é 7. Vamos adentrar nisso daqui um pouco mais. Como já estamos bem avançados e não quero aqui sobrecarregar você, veja esse vídeo durante a semana, quantas vezes você for necessário para que você entenda qual é a mensagem que estamos passando. Mas já vamos deixar aqui para a próxima aula essas 7 palavras onde nós vamos entrar mais profundamente nelas. Como eu estou dizendo, não é... Essas 7 palavras, ela tem um conceito abstrato aqui, que não é somente indicando que Deus criou o céu, criou terra. Tem muito mais profundo, um entendimento muito melhor do que isso que nós lemos na nossa tradução. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Temos uma palhinha sobre Bereshit e vamos adentrar as outras 6 palavras que faltam, que é muito importante elas. E assim, sucessivamente, nas aulas que vão se seguir, iremos falar nas palavras que tiverem, que são relevantes para o nosso entendimento e conhecimento espiritual, nós vamos falar sobre. Somente as palavras que são relevantes. E no caso aqui de Gênesis, quase todas as palavras têm o seu significado. Nós vamos abordar isso. Então, já encerrando aqui, te agradeço por ficar aqui comigo. A partir do próximo vídeo já vamos entrar no estudo propriamente dito de Gênesis. Aqui foi apenas uma introdução daquilo que nós vamos ver daqui para frente. Muito obrigado por estar até aqui comigo. Fique bem, fique em paz e fique com Deus. E até o próximo vídeo.